Haja letra pra essa moça. A violência traz inúmeros desafios para toda a sociedade. Hoje nós vamos ter aquela conversa sobre a contribuição da escola para diminuir essa violência e promover mais solidariedade, mais cooperação, mais cidadania, mais cuidado com a vida, mais paz. Nós vamos conversar então com Patrícia Gomes, diretora da Escola Municipal Aidéia Viana Fiuza de Castro, Paula Ribeiro, psicanalista do NAVE, que é o Núcleo de Atenção à Violência, e Edson Diniz, diretor da ONG Redes da Maré. A escola de paz é uma escola que pode encontrar dentro dela apoio, né, um apoio institucional para poder abrir circuitos de conversa, de palavra, de modo que seja possível receber, né, os conflitos, as situações de violência como alguma coisa para ser trabalhada. Acreditar realmente que esse espaço da escola, ele pode criar um cidadão melhor. E se a gente tem um espaço que garanta a escuta, a fala, a segurança de poder pensar diferente, esses conflitos são resolvidos melhor. Essa escola é uma escola de paz. Como a gente pode construir um ambiente escolar que contribua para mais paz dentro da própria escola? A escola é um lugar de aprendizado e mesmo a questão da paz, da segurança dentro da escola, ela é aprendida. No trabalho, né, com os profissionais da escola, né, a gente sente uma angústia, né, uma solidão muito grande diante de situações que eles não sabem como lidar, né? Então, os alunos empilham as cadeiras e dizem que não vão ter aula com aquele professor, precisa chamar o diretor e não tem uma solução ou uma saída já pensada para essa situação. O professor chega em sala de aula sem ter a menor ideia do que fazer numa situação dessas. Então, ele precisa realmente de um apoio prévio. Se você tem o hábito já de conversar, de se sentir seguro, do toque, do acolhimento, de receber aquela criança no início da aula. O relacionamento é diferente, o nível não é um diretor que chega para dar uma bronca. Eu tenho um problema como aluno e eu até procuro alguém, né, um adulto, que possa me ajudar a lidar naquele momento com a minha raiva, com a minha agressividade, e aprender que é normal, o ser humano sente raiva. Eu acho que tem também, e aí, já que o tema do programa é uma escola transformadora, uma escola promotora de paz, acho que tem que pensar que essa escola está integrada dentro de um contexto histórico, econômico, cultural, e que ela vai ser afetada por isso, mas que ela também pode afetar. A escola tem um papel fundamental de discutir com a sociedade o que é a paz e como que as pessoas podem se relacionar. Hoje a gente tem um problema grande nesse diálogo entre escola e família, principalmente as famílias de origem popular, que são menos escolarizadas e, portanto, elas acabam ficando meio que fora do debate sobre o que é a escola, como que essa escola deveria funcionar. Então, para mim, um dos movimentos mais importantes que a escola pode fazer, além de abrir esse espaço para os adolescentes, para as crianças falarem, é também como que dialoga com a família e como que dialoga com o território que essa escola está colocada. Eu trabalhei muitos anos com adolescentes e um deles uma vez falou assim, a gente estava num treinamento e ele olhou para os profissionais e falou assim, vocês têm que aprender a engolir o susto. Eu nunca esqueci isso. A gente se assusta e quando a gente se assusta, a gente já está fazendo uma cara de julgamento, o que corta o diálogo, né? E aí eu me lembrei daquele trabalho da professora Luana Tolentino, que é justamente o que você gostaria que a sua professora soubesse.
não é qualquer professor que quer realmente ouvir o que os alunos trazem. Ele também tem que ter disponibilidade para isso e ele tem que ter esse suporte, né, institucional, seja da própria escola, seja das suas parcerias, né, através da saúde, através da assistência social, para poder lidar com essas questões. Né? E a escola não pode se furtar a discutir essas questões, né? E pensar formas de como abrir diálogo e que as pessoas possam se sentir seguras, por exemplo. Às vezes os professores têm até medo de escutar, né? E do que pode chegar a eles se eles se abrirem, né, para isso. Esse professor, para ter essa disponibilidade de ouvir, ele também precisa acreditar na potencialidade daquela criança, daquele adolescente. Né? Porque, às vezes, ele também tem uma visão só de desqualificação, né? No meio de uma atitude, às vezes, agressiva. Ele não vai ver possibilidade de mudança, ele precisa, né, o que as pessoas falam, né, que na educação você tem que crer para ver, você tem que acreditar primeiro. Né? E eu queria que você contasse um pouco da experiência de vocês com esse trabalho de educação emocional, de acolhimento, né, de construção desse diálogo. O primeiro envolvimento precisa ser do professor. Então, encontrar as melhores estratégias para lidar com os seus alunos de acordo com o que eles estão te passando, com aquele momento emocional que eles estão vivendo. O conflito é parte do cotidiano e parte da vida. E a questão é como você resolve os conflitos. É isso. Como é que eu consigo receber uma crítica ou uma posição contrária à minha, levando em conta a posição do outro, e como é que eu me relaciono com isso? Como é que você chega a um bom entendimento e como que se trabalha a questão da empatia? Tem muitas situações em escola de situações de violência entre duas crianças, isso me preocupa muito. E, às vezes, tem uma pressa de atender aquele que sofreu a violência, que precisa mesmo de uma atenção, e aquele que cometeu um ato de violência, às vezes não tem a mesma atenção, né? E Cabe a ele a punição. pode precisar muito. Muitas escolas né? acham que ali só cabe a punição. E ao contrário, né? Às vezes ele precisa de precisa mais ser ouvido. atenção do que o outro. Né? É um Nos sinal casos... que alguma coisa está errada. Exatamente. Esse conflito pode ser um momento pedagógico para quem foi violento em algum momento, xingou o outro, bateu, enfim. E discutir por que aquele ato aconteceu e como é que se podia resolver de outra maneira. E como que de outra maneira pode ser, inclusive, mais produtivo para quem praticou aquele tipo de ação. É um aprendizado maior do que só entre as pessoas que aconteceram aquele conflito. É um aprendizado que acontece com a turma inteira, com os pais que são chamados, convidados a participar, entender o que aconteceu. Eles acabam até um entendendo o lado do outro, pedindo desculpas. Então, tem situações que, às vezes, chegam depois de muitos anos de uma repetição, né? E aí chegam para um atendimento, né, psicoterapêutico, e podia talvez ter chegado até antes, né? Porque... Conta um exemplo, Paula. Assim. Teve um menino, um adolescente, que ele teve até uma situação de violência em casa, foi encaminhado para o atendimento e a mãe, cheia de coisa para fazer, assim, não levou imediatamente. Ela levou quando ela se preocupou que ele não estava mais conseguindo aprender. As irmãs estavam crescendo e estavam aprendendo coisas e ele estava sem conseguir absorver nada. E isso alimentava uma raiva muito grande, e a mãe já achando que não tinha jeito nenhum, né? Porque ele estava num nível de agressividade complicado, assim, para deixar com outras crianças na escola e na família. E ele chegou no atendimento também com muita raiva. Então, era poder estar ali junto, né, tentando, né, colocar uma palavrinha atrás da outra, o que é que deixava, o que ele estava chateado, o que ele podia falar ali. E isso fez muita diferença, porque ele não estava sendo ouvido, né, em muitas coisas, que uma panela de pressão. Né? E aí, ele conseguindo falar, ele também podia ouvir o que tinha ali na escola, alguém falando com ele, né, um professor. Isso que você falou, né, de crer para ver. Né? Porque se não for uma aposta genuína, né? De que ali tem um sofrimento, né? Que quem mais está sofrendo, né? É aquele adolescente, né? Aquela criança, fica fixado num lugar, né? Não tem como sozinho sair. É uma alegria, né? Quando você vê que, às vezes, né, esse olhar cuidadoso da direção para ele, esse acolhimento, essa rede de suporte, vai fazendo pequenas diferenças, né? Na verdade, ele entrou na escola, tem que haver um diagnóstico, não só com relação ao aprendizado, mas com relação ao emocional dele. Conhecer essa família precisa passar por uma entrevista, alguém, não tem família, alguém que cuida, fica com a vizinha.
seja quem for. Então, nós vamos criar um diagnóstico para poder ajudar essa criança. E esse diagnóstico, ele precisa não servir como um rótulo, ele precisa servir de apoio para planejar as ações da escola para melhorar a vida dessa criança. A gente só aprende o que é significativo para a gente, isso em qualquer etapa da vida. Então, se a escola não faz sentido para a criança, para o adolescente principalmente, para o jovem, dificilmente ele vai ter uma boa relação com essa escola. Porque a escola é um lugar de afeto. Eu estou pensando aqui um pouco no papel da escola também nessa promoção do desenvolvimento saudável. Que tipo de atividades ela tem que ter para que os alunos possam gastar sua agressividade de uma forma construtiva, aprender mais a ter autocontrole, né? Então, por exemplo, quando você tem investimento em esportes, em artes marciais, estava me lembrando do projeto que tem lá na Maré, o Luta pela Paz, né? Com artes marciais, com boxe, porque essas coisas todas têm regras. Então, é uma forma de você também gastar e dar vazão à sua energia, mas dentro de limites, né? E eu queria também falar um pouco mais do protagonismo juvenil, que para mim, assim, é o caminho para a prevenção da violência. Porque são os jovens justamente discutindo questões que são relevantes para eles, para a sua comunidade, e no que eles estão planejando, eles estão também negociando conflitos. Eu quero fazer A, o outro quer fazer B. Eles, às vezes aquilo dá certo, às vezes aquilo dá errado, então também é uma forma deles avaliarem as consequências daquilo que eles fizeram. Quando aquilo sai bem feito, eles recebem o reconhecimento da sua comunidade, então é também uma forma de incentivar a autoestima, né? A participação cidadã. Eu acho que esse é um dos caminhos mais importantes, né? Nós estamos falando de uma escola pública onde 90% ou mais do que isso, do público da escola pública é formado por crianças e jovens de origem popular. Então, esse tema também tem que ser levado em consideração nos planejamentos, nas discussões e na escuta que essa escola coloca, porque essa coisa das desigualdades sociais colocam também muitas dificuldades para as famílias e para as próprias crianças. Então, quando a escola pensa nessa relação com a família, a relação da família com o saber, com os professores, eu acho que esse é um tema que tem que estar dentro também. Estava pensando também, às vezes, a própria demonização que o professor faz de determinadas opções de lazer ou da sexualidade desses jovens também tem a ver com o desconhecimento, às vezes, dos valores daquela comunidade, né? Você tem grupos sociais diferentes que estão no mesmo espaço, que têm origens diferentes e que têm valores diferentes, culturas diferentes, quando se encontram, se não há uma predisposição a esse encontro, uma abertura de diálogo, o que você tem são visões antagônicas e que isso pode gerar, inclusive, discriminação. Isso. A própria questão da violência, que não é só a violência física, mas a violência simbólica, a violência cultural, é o funk que é demonizado muitas vezes, que é mal compreendido, é o baile, enfim. Então, se esse encontro ele não é aberto a esse diálogo, né, que você falou bem, você pode gerar mais violência ainda dentro da própria escola. E aí eu fiquei pensando um pouco também nas crianças mais vulneráveis, né? Aqueles que estão com infrequência à escola. Também como é que a gente pode, né? Isso também é uma ação de prevenção da violência, né? A gente ter uma ação para esses jovens que estão quase saindo da escola ou que estão fora da escola. Como trabalhar isso? Quem dentro da escola vai pegar esse fio, né? Porque a criança está por um fio, ela tá por um fio, mas ela está ainda, né? É muito importante, assim, quando o professor tem um espaço para levar as situações que estão preocupando, né, e que estão por um fio, né, para ver como é que vai pegar, né, quem é na escola que a criança tem uma maior relação, uma proximidade, né? Como você já tem aquela prática de conhecer o seu aluno, saber com quem, né, perceber com quem ele é mais ligado, ele criou um laço maior, então é usar essa pessoa para buscar essa criança. Nós somos muitos, nós não estamos sozinhos, como muitas vezes se imagina. Então, compartilhar essas angústias e compartilhar esses temores, inclusive, é fundamental. A escola não pode abrir mão desse espaço de reflexão. Eles são muito mais do que só para contar histórias. Eles são também de renovação. E eu gostei do que você falou, de renovação da esperança dos professores que também. É o que você falou, da crença das alunos. crianças, né? Isso é um exercício.